Boa tarde. Bom, para fazer o lançamento do relatório eletrônico de atividades, o REA, a gente tem que acessar o SGE, que é o Sistema de Gerenciamento de Encargos. Tá? Aqui vão aparecer dois links, porque são os dois, né, o semestre atual e o que vai iniciar, que em breve teremos que lançar o plano individual de atividades. Né? Qualquer um link desse que vocês acessarem não vai fazer diferença, tá? Vou acessar esse aqui, mas não faz diferença porque o REA só tem um disponível, tá? Então, acessar o REA 2023. Lembrando que aqui vocês a tela que vocês preenchem o plano individual de atividades, que é o PIA, né? Que vocês preenchem no início de cada semestre. Agora o REA é o que vocês vão confirmar se vocês executaram o que foi planejado no PIA ou não, tá? Quando eu acesso o REA, ele já vem pré-carregado todas as informações do PIA. Nosso caso aqui, o PIA 2023, no primeiro período, então 23/1 e 23/2, tá? Para a maioria dos professores, o que foi lançado no PIA foi executado, exatamente aquilo, e é o que acontece com a maioria dos professores, é só confirmar e está resolvido, já está terminado o serviço. Para aqueles professores que tiveram alguma modificação, como por exemplo, teve uma disciplina em que ela não foi ministrada, ou não foi ministrada com essa carga horária, acabou vindo outro professor e co-ministrando essa disciplina comigo, então não ministrei 10 horas por semana, eu ministrei 5, por exemplo, então eu posso mudar a carga horária, tá? Então, o que estava planejado era uma coisa e foi executado outra. Ou foi uma disciplina optativa, por exemplo, e não teve aluno, então ela não foi ofertada, então posso excluir. E incluir outras, tá? Então, venho aqui em atividades, em qual semestre de 2023 foi o primeiro ou segundo, vou escolher o primeiro, por exemplo. Aqui, qual tipo de atividade, se é acadêmica ou administrativo, vou pegar acadêmica. E aqui o tipo, né, de atividades dentro das atividades acadêmicas. Tá? No caso da disciplina que eu dei o exemplo, é ensino de disciplina. Aí vocês vão ter que escolher onde essa disciplina foi ministrada, para qual curso. Eu vou pegar aqui Engenharia de Minas, por exemplo. E vou dizer que aqui ele tem duas matrizes ativas, né? Eu vou pegar a atual aqui. E a disciplina eu vou pegar a Introdução à Programação, por exemplo. Tá? E aí eu coloco qual é a carga horária semanal que eu ministrei, tá? Isso para quando o PIA não estava, não foi executado exatamente o que estava no PIA, tá? E exige essa modificação. Pode ter casos que o PIA está correto, né? Qual outro caso, aliás, o que o PIA tem algum problema, mas não com disciplina. Qual outro caso mais comum? É aparecer uma orientação que não estava prevista, ou um orientando desistir, se desistir é só excluir ele aqui, eu posso incluir um orientando, tá? Então, vou lá no período 23/2, por exemplo, vou pegar a atividade acadêmica e vou incluir uma orientação na graduação, tá? E aí eu boto o RGA do aluno, mando buscar, aí o sistema já traz o nome do aluno, manda adicionar e tá ok, tá? Tem outros tipos de atividade acadêmica aqui, tá? Que precisa de atenção. A maioria das atividades vocês não vão ter muito que mudar, mas pode acontecer o quê? Principalmente projeto de extensão que vocês são autores, são proponentes, né? Então, como coordenador do projeto de extensão ou de pesquisa, que coordenação tanto de extensão quanto pesquisa valeriam 10 horas, e participação em projeto de extensão de pesquisa de outros coordenadores, que valem no máximo 5 horas, tá? Então, nesse caso aqui, ah, eles já deveriam estar no plano, mas o que que acontece? Vocês podem ter ingressado ou ter aprovado um projeto com o semestre em andamento. Então, no início do semestre, vocês não tinham esses projetos. Portanto, eles não podem estar no PIA, mas vocês entraram no final, ou no meio, em algum momento do semestre. Então, vocês podem lançar eles aqui. Qual o porém? Vou pegar uma coordenação de projeto de extensão. Vamos dizer que faltando 4 semanas para terminar o semestre, eu comecei a, a executar um projeto de extensão. Só que o semestre são 16 semanas. Então, eu não posso lançar a carga horária máxima, que é de 10 horas. Né? De 10 horas é para quando eu trabalhei no projeto o semestre inteiro. Então, eu faço proporcional. Então, nesse meu exemplo que eu trabalhei 4 semanas, e o total são 16 semanas, foi 25%. Então, eu faço proporcional, coloco 2,5 em vez de 10 horas aqui.
E aí, claro, vocês coloquem as informações relativas ao projeto, o protocolo que é o número CX, né, de aprovação desse projeto de extensão. Se for de pesquisa, vai ser o número do protocolo do projeto de pesquisa, lá do SGPP, né? E para justificar essa carga horária, vocês coloquem observações, né? O projeto começou a ser executado em tal data. Então, por isso que ele tem essa pontuação aqui. Então, corresponde a tantos por cento da carga horária total, né? E aí fica isso justificado, tá bom? Então, são os casos em que vocês podem ter alguma alteração. Um monitor que apareceu ou que deixou de ser feito também, uma monitoria, pode acontecer, né? O aluno desistir, sair fora, então vocês podem cancelar uma atividade de monitoria, né? Alguma coisa assim, ou trocar o monitor, enfim. Tá? Mas são poucas coisas aqui que vocês já não vão ter lançado lá no REI, então já vai estar automático aqui, caso esteja certo no PIA, tá? Bom, o que a gente tem mais, além de afastamentos, né? Teve, sei lá, um problema de saúde, tem um afastamento para lançar aqui, ou quem está em afastamento mesmo durante o semestre inteiro, né? Ele tem que lançar esse afastamento aqui, mas provavelmente já está no PIA, então vem direto. Só quando o afastamento começa no meio ou termina no meio do semestre, então tem que fazer o lançamento. Também é um caso mais esporádico. Outra coisa mais comum de acontecer aqui, tá? Eu vou escolher aqui qualquer período só para testar como a atividade administrativa, tá? Grande parte dessas atividades são cargos, tá? Então, mas eu posso ter começado o cargo, por exemplo, de chefe de departamento no meio do semestre, então eu posso escolher aqui. Só que nesse caso ele não deixa mexer, porque quando se trata dessas atividades, a maioria delas aqui já tem uma carga horária pré-definida. Nesses casos de chefia, de participação como membro de comissão, de colegiado, tá? Todos eles têm portaria, ou pelo menos uma declaração. Então, vocês coloquem aqui a portaria, né? Ou coloquem o número do documento SEI lá, que tem uma declaração, né? Como é o caso da participação como membro do colegiado de curso, de departamento, desculpa. Então, tem participação, né? ah, dentro desse colegiado, então, lá no SEI, no ambiente lá do SEI, do colegiado de departamento, vocês têm as declarações lá para comprovar que vocês fazem parte disso e conseguem registrar, então, essa atividade, tá? Bom, mas no geral seria isso, né? Aqui é só ver as atividades que vocês fazem e colocar qual é o documento de comprovação, tá bom? Depois de fazer todos os ajustes, é só vir aqui embaixo e confirmar o relatório anual, tá? Aqui, no caso, ele vai só dizer que você está confirmando, se deseja mesmo confirmar. Eu vou confirmar aqui e o meu relatório já foi lançado, tá? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato.